querido irmão, minha irmã, nós vamos abrir a poderosa palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos e vamos ler os versos, ao capítulo 16, do verso 16 ao verso 34. O capítulo 16 começa com Paulo chegando a Filipos. E quando ele chega a Filipos, ele passa por Troade, chega a Filipo, e lá em Filipos ele vai ter algumas atitudes que serão marcantes para a vida daqueles que enfrentam aflições, aqueles que vivem com Cristo de maneira simples e poderosa, de maneira cordial e perseguidos, de maneira recebidos com paz e aprisionados. É um período de muito contexto diferenciado. Está com a Bíblia aberta? Então oremos. Senhor, nós abrimos a Tua palavra. Faze, ó Deus, com que o mesmo Espírito que deu autoridade ao apóstolo para escrever, para viver, para nos ensinar essas lições preciosas, venha também, ó Espírito Santo, encher o nosso coração da Tua presença, da Tua palavra, do Teu poder, diante dos desafios que nos esperam. No nome poderoso de Jesus é que pedimos. Amém. Vivendo com Jesus em tempos de crise, lutando com adversidades, enfrentando agruras a todo amanhecer. Começa assim o texto que nós separamos. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito imundo. Está ali, não é diferente? Vamos ler com aquela versão que está ali? Certo dia, dirigindo-nos para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em o nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas deles, e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os do cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente,
todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faças isto, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E responderam, vamos juntos? Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos da sua casa foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você já foi maltratado, humilhado por fazer o bem a alguém? Você fez uma pessoa feliz e logo depois a pessoa foi muito rude com você? Você tem enfrentado, meu cooperador está ali, firme. Você tem vivido dias de muita facilidade na terra? Meus irmãos, Paulo e Silas saíram para pregar o Evangelho, são missionários, são mensageiros, eles estão pregando a boa nova da salvação em todas as cidades. Quase todas as cidades eles sofreram perseguição. Onde eles chegavam, eles eram perseguidos logo depois. Eles anunciavam a salvação e em seguida eram perseguidos. Um grupo cria e o outro grupo os expulsava da cidade. Paulo e Silas, quando chegam a Filipos, eles vão para um lugar chamado lugar da oração, diz aí o versículo 11 em diante. E lá eles encontram uma viúva. Essa viúva ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus, recebe-os na sua casa, cuida deles e eles vão embora, porque não era digno que homens entrassem e ficassem na casa de uma viúva. Eles não podem ficar na casa da viúva. Então Paulo e Silas continuam pregando o Evangelho na cidade. E a primeira lição que vamos ter desse texto é: indo eles para o lugar da oração. Os lugares antigos, as cidades antigas, as vilas antigas, tinham um lugar de oração, porque não tinha igreja. Ao que parece, nesta cidade especificamente, em Filipos, não havia sinagoga. Para haver sinagoga, tinha que ter pelo menos 12 judeus. Então, em Filipos, não tinha uma sinagoga, que era o lugar onde os judeus se reuniam para orar e para celebrar com graça a palavra de Deus. Mas havia um lugar chamado lugar da oração. Eles vão para este lugar da oração. Todos os dias, na hora da oração, eles vão para este lugar. E eles estão caminhando pela cidade, pregando o Evangelho, anunciando a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando que todos os homens são pecadores e que precisam ser tratados pelo sangue de Cristo, sem o qual não há remissão de pecados. E vem uma moça andando atrás deles, todo dia, por onde eles vão, vem essa moça dizendo: estes homens vos anunciam o Evangelho da salvação. Era mentira o que ela estava falando? Hein, irmãos? Não, era verdade. Era verdade absoluta o que ela estava ensinando.
Ela estava gritando às pessoas para prestarem atenção em Paulo e Silas. É como se um pregador chegasse aqui, botasse um carro de som na rua hoje, e o carro de som ficasse avisando: aqui tem, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Só que Paulo tomou uma atitude porque ele viu que quem estava fazendo este anúncio era uma moça que era possuída por um espírito enganador. Esse espírito enganador, os homens da cidade alugavam aquela moça para adivinhar as coisas. Primeira lição: cuidado, nem todo mundo que diz que Jesus é o Senhor fala por boca do Senhor. Nem todos que dizem que Jesus é filho de Deus procedem do Senhor. Tome cuidado com a sua vida. Confira. É por isso que o apóstolo, escrevendo as suas cartas, ele sempre lembra aos crentes que precisamos conferir as Escrituras. Tudo que ouvimos precisa ser conferido com as Escrituras. Então, na primeira lição que nós temos, procure o lugar da oração, sempre. A segunda lição que temos é: cuidado com o que nós ouvimos. Cuidado com o que andam anunciando aí. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que no último dia, muitos dirão perante Ele: Senhor, em Teu nome nós fizemos e acontecemos, e lutamos e vencemos, e maravilhas aconteceram. E o Senhor responderá: não vos conheço. Confira tudo com as Escrituras, preste atenção no que Deus tem planejado para você. Abra a Bíblia. É importante então lembrar, Paulo e Silas, quando tem um encontro com essa moça, ele a repreende. E Paulo não falou da moça. Como é que era o nome dessa moça? Não está no texto. Era uma moça. Também, Paulo não fala com a moça. Você já prestou atenção no texto? Paulo não fala com a moça, nem fala mal da moça. Paulo fala com o espírito enganador. E quando ele fala com o espírito enganador, uma só palavra. Ele não pergunta quem é o espírito, ele não pergunta de onde ele vem, ele não quer saber qual é a obra que ele faz, ele não fala nada disso, ele vai direto. A moça vem atrás, ele para e deixa a moça chegar. Quando a moça chega, ele fala ao espírito imundo: em o nome de Jesus Cristo, sai! E o que o espírito faz? Tem que ir embora. Por que ele vai embora? Porque no nome de Jesus há poder. O nome de Jesus Cristo é poderoso para livrar dos espíritos imundos. O nome de Jesus Cristo é poderoso para identificar o servo do Senhor. O nome de Jesus Cristo é poderoso para curar as nossas enfermidades. O nome de Jesus Cristo é poderoso para guiar-nos em santidade e paz. Só o nome de Jesus Cristo nos livra do peso do pecado e da maldade. Quarta lição: ele fez um bem ou ele fez um mal? Ele fez um bem para a moça e fez um bem para a glória de Deus. Mas os homens daquela cidade que escravizavam aquela moça, aprisionaram Paulo e Silas, os levaram perante as autoridades e disseram que eles estavam enganando e pregando coisas que não é comum aos romanos. Quero então tirar a quarta lição dizendo: o Evangelho de Jesus não é comum, não é aos romanos, não. O Evangelho de Jesus não é comum aos brasileiros. O Evangelho de Jesus não é comum aos europeus. O Evangelho de Jesus não é comum aos asiáticos. O Evangelho de Jesus não é comum aos africanos, aos americanos.
O Evangelho de Jesus é do céu, é para salvar, é para curar, é para aliviar. Mas aqueles homens, por não entenderem isso, eles chegam à conclusão e acusam Paulo e Silas, dizendo: estes homens anunciam coisas que a nós, romanos, não fazemos, não ensinamos, não aceitamos. O mundo não aceita o Evangelho de Jesus. O mundo não quer o Evangelho de Jesus. O mundo não ama Jesus. Paulo e Silas são discípulos de Jesus e amam a Jesus, estão levando a mensagem de Jesus. Eles reúnem com a multidão, levam perante as autoridades. Só esta acusação já era suficiente para que eles fossem presos. Eles ainda nem foram julgados. Mais ou menos como acontece hoje de novo. Ministros do Evangelho têm perdido seu passaporte, têm pedido o seu direito de sair do Rio de Janeiro, porque fizeram alguma coisa que um cidadão ou que alguns cidadãos acharam que não é digno, diante da cultura deles. Assim, eles foram guardados no cárcere. Guardados no cárcere. Qual foi a ordem que o carcereiro recebeu? Lance-o no lugar mais seguro do cárcere. Eles estavam fazendo um bem e foram acusados de fazer um mal, aprisionados porque estavam fazendo alguma coisa que era errada. Nem foram condenados ainda, mas já estão presos. O carcereiro recebe a ordem e coloca no lugar lá no fundo do presídio, onde eles não possam fugir de jeito nenhum. Colocou algemas, prendeu-os no cárcere, mão e pés, e estão presos no interior no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estão brigando, resmungando, achando ruim com todo mundo, e estão brigando com o carcereiro, brigando com os outros presos. Não, senhores, eles não estavam ali por vontade própria. Eles não estavam ali por vontade daqueles homens que os acusaram. Eles também não estavam ali naquele presídio porque a justiça havia sido feita. Não, Senhor, nada disso. Eles estavam ali porque era propósito de Deus, no meio da aflição e da angústia que passava Paulo e Silas, anunciar aos todos os presos o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. E eles estão presos, cantando ao Senhor e orando ao Senhor. Quando você passa por privações e por provações, o que você faz? Canta e ora? Ou resmunga e briga? Fala alto e acha ruim? O que você faz? Qual é a sua atitude? Briga à vontade, fala com a mulher asperamente, fala com o marido asperamente, fala com o filho, fala com o seu patrão, fala mal desse, fala mal daquele, o que você faz? Paulo e Silas estão injustamente presos. Qual é a atitude deles? Cantam e oram. Eu sei em quem tenho crido. Depois ele vai escrever isso. Eu sei que ele é poderoso para me guardar. Eu sei que é ele que guia os meus passos. Eu sei quem me enviou até aqui. Eu sei para onde estou indo. E aí cantam e oram. Deus envia um terremoto. Um terremoto, de repente, abre todas as portas. E é tão violento que as cadeias que prendiam os prisioneiros se soltam. Todos aqueles que estavam presos em segurança, de repente, se veem soltos. Um milagre extraordinário acontece. Tem presos violentos, tem presos de vários tipos, de várias culturas, e quando eles são libertados, nenhum deles sai da prisão.
Todos estão livres, mas ninguém vai embora. O guarda do presídio estava dormindo, mas o guarda fiel estava acordado. O guarda do presídio estava cansado, mas o guarda do céu estava atento a todos os acontecimentos e fazendo acontecer coisas extraordinárias. No meio da sua aflição, cante, ore, porque o Senhor vai fazer o milagre aonde você está. O Senhor vai fazer o terremoto que for necessário. O Senhor vai soltar as suas prisões e as suas amarras. O Senhor vai abrir o céu para você e vai te dar livramento. O carcereiro desperta do sono. Corre para ir ao encontro dos presos, mas antes de qualquer coisa, ele pega a espada, porque no mundo romano, se um prisioneiro escapasse e o guarda do presídio fosse encontrado vivo, ele morreria e a família dele perderia toda a segurança que o guarda do presídio teria se morresse por mão do soldado, por mão de bandidos. Então ele tenta se matar, mas antes que ele se mate, o apóstolo Paulo grita lá do fundo da prisão: não te faças mal nenhum. Todos nós estamos aqui, nenhum saiu. Deus está guardando você. E aquele homem que não conhecia o evangelho, que não sabia a razão por que Paulo estava ali, não sabia o que tinha motivado Paulo e Silas a serem mandados para aquele lugar tão difícil, ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo, ou para ter essa fé, ou para ter essa esperança, ou para ter esta segurança que vocês têm de estar cantando no meio de uma noite fria, com dificuldades aí dentro do presídio? E a resposta é simples, a resposta é rápida, a resposta é objetiva: crê no Senhor Jesus. Meus irmãos queridos, para ser salvo não precisa nenhuma outra coisa. Para ter esperança não precisa nenhuma outra coisa. Para saber que o céu vai se abrir e desfrutar das delícias do céu, só precisamos de uma atitude: crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, por 7 vezes seguida, disse: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Se credes, verás a glória de Deus, e crendo, nunca mais morrerá. O Senhor Jesus lembrou estas lições, e Paulo, que agora está apercebido desta realidade, lembra para aquele homem atribulado e angustiado: não te faças mal nenhum, crê no Senhor Jesus. Se você depositar a sua fé em Jesus, Ele não vai mudar só a sua decisão de hoje, Ele não vai mudar só a sua atitude de hoje, Ele não vai mudar só o seu estado de espírito hoje, mas Ele vai mudar a sua vida para toda a eternidade. E como era comum naqueles dias, quando um homem mudava de religião, toda a sua família mudava com ele. Ou mudava, ou era mudada. E assim Paulo anuncia para aquele homem: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O carcereiro toma a 6ª lição que você lembra: quando você anuncia o evangelho com segurança, o evangelho da paz, o evangelho da salvação, tem recompensas, não apenas na eternidade, tem recompensas já e agora. Paulo acabou de anunciar. O carcereiro fechou de novo a prisão, tirou Paulo e Silas da prisão, levou para a casa dele, lavou-lhes os vergões das feridas que foram dadas a eles lá no pátio ainda. Lavados os vergões, deu o que comer, cuidou deles, ouviu o evangelho que eles pregaram, creu no Senhor Jesus
e foi salvo ele e a sua casa. E todos da sua casa foram batizados. Desculpe, irmãos, eu não entendo bem o que eu estou lendo, e eu quero que você leia, por favor, o versículo 33, se está certo isso que eu estou lendo. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus, ou dependendo da versão que você tenha, todos da sua casa foram batizados. É isso que está aí, irmãos? Será que um soldado vigoroso, de uns 35 a 45 anos, tem criança em casa? Tem, gente? Lembra que esse aqui é lá no 1º século, não tinha método nenhum contraceptivo. E as crianças foram batizadas, irmão? Está escrito aí, irmão? Mas está escrito que as crianças foram batizadas? Graças a Deus, né, irmãos? Porque na família de Deus não tem criança nem velho. Domingo passado a gente pregou isso aqui. No céu não vai ter criança e nem velhinho. No céu não vai ter Emanuel e nem Edgar, assim. É o Bartolomeu. Todos terão vida plena, força e vigor. Todos estarão plenos diante do Senhor. Levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você tem alegria de celebrar a fé em Deus? Vivendo a fé em tempos de crise, vivendo da fé em meios da tribulação, vivendo da fé no meio das angústias do tempo presente, você pode confiar. Os homens podem não gostar de você, mas o poder de Deus se manifesta na sua vida. Os homens podem até te julgar e te condenar, mas Deus justifica você. Os homens podem até te lançar numa prisão, ou te lançar no esquecimento, mas Deus está vendo, amando e cuidando de você. Os homens podem te fazer mal, porque Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas Deus é quem te conforta, Deus é quem te dá poder, te dá graça e te dá vida. Os homens podem te fazer mal, mas Deus vai colocar sempre um fiel ao seu alcance para abençoar você e curar os seus vergões mais ainda. Deus está cuidando de você. Desperta, meu irmão. Viva o Evangelho. Pregue a graça de Deus, porque quem crê em Jesus será salvo. Ainda ontem, num encontro com presbíteros, depois de terminado o Congresso dos Homens, nós estávamos lembrando de que a nossa igreja, até 1970, nós tínhamos um número de igrejas, e 1/3 do número de igrejas eram de pastores. Até 1970, nós tínhamos 1/3 dos pastores necessários para pregar o Evangelho em todos os lugares, para cuidarem de todas as igrejas. Por isso nós tínhamos pastores que pastoreavam 3, 4, 5, 6 igrejas. Mas o Evangelho continuava sendo pregado. E você chegava numa igreja, às vezes estava lá um presbítero pregando.
E ele abria o texto, e ele expunha o texto. E quando ele terminava de expor o texto, ele dizia: mas Deus ama você e Jesus Cristo vai salvar você. Creia no Senhor Jesus hoje, arrependa-se dos seus pecados e receba a bênção da segurança do céu. Quem crê será salvo. Abre o coração hoje. E as nossas igrejas cresciam em número e em graça. Hoje nós temos pastores sobrando. Tem mais pastor do que tem igreja. E as igrejas estão numa decadência difícil, porque o academicismo tomou conta dos púlpitos e o evangelho tem ficado esquecido. O evangelho de verdade tem ficado esquecido. Precisamos deste fogo, deste poder, desta unção, desta graça que só nosso Senhor Jesus Cristo pode dar. A fé que salva, a fé que liberta, a fé que nos leva a confiar em Jesus, aconteça o que acontecer. Vivemos um tempo de crente mimimi. Se alguma coisa não acontece do jeito que eu quero, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está interessado em mim. Mas Deus está interessado em que você deixe de ser menino e que você passe a ser um crente de verdade, comprometido, vivendo da graça, sofrendo perseguição, sofrendo angústia, sofrendo lutas, mas olhando para Jesus, confiando em Jesus e sendo alimentado por sua graça, aonde eu ou você estivermos. Que a graça do Senhor seja sobre nós e que nós sejamos dia a dia aplicados a viver do Evangelho.